no computador. Bom, estamos começando, então, a nossa reunião semanal, nossa exposição dialogada da ABRAP, que é um trabalho que nós temos feito já há alguns anos, né? Antes nós fazíamos presencial, agora nós estamos fazendo de maneira remota, e há alguns anos a gente já estuda a obra da Joana de Ângeles, e nós estamos estudando agora o livro Plenitude, né? Para quem tem nos acompanhado, outras pessoas que estão chegando agora, nós estamos estudando esse livro Plenitude. A exposição é dialogada, então quem quiser participar pode entrar a qualquer momento, né, para participar e falar e colocar sua colaboração. Ok, meninos? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Todo mundo está me vendo aí? Sim. Só preciso agora eu ver vocês, que quando eu faço assim, eu não consigo vê-los. Espera aí. Quando eu coloco em apresentação... Vocês estão vendo a tela cheia? Não, estou vendo parte, não. Tá. Acho que eu vou deixar nesse formato aqui, tá? Porque senão eu não consigo mudar depois e observar vocês. Vocês estão vendo a minha tela? A tela da minha apresentação? Não. Então, vamos lá. Acho que é aqui. Agora sim, não? Sim, sim. Sim. Agora, deixa eu ver se eu consigo pôr assim. Isso, aí eu consigo ver a Fátima. Estou vendo a Fátima, pelo menos, aqui. Então, todo mundo está vendo agora? Estou vendo a tela. Né? Está vendo a tela? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. O livro é esse, né? Que acho que todo o pessoal que está participando agora já conhece, o Plenitude. E hoje nós vamos falar do capítulo 7, que é Motivos do Sofrimento. Me chamou a atenção, assim, porque a Joana, ela vem no livro, ela vem falando, ela descreve o sofrimento, ela fala as causas do sofrimento, ela analisa os sofrimentos. Depois, ela vai, já fala como a gente pode cessar o sofrimento. E aí ela retoma para falar novamente, nesse capítulo 7, ela dá uma atenção especial para os motivos do sofrimento, que é um assunto que ela já tinha falado lá atrás, mas aí ela dedica novamente um novo capítulo todo para falar sobre os motivos do sofrimento. Antes de falar sobre os caminhos da saúde, tal, ela retoma novamente esses motivos do sofrimento. A mim me chamou a atenção porque, assim, dá a impressão que ela quer reforçar, esse assunto é tão importante que ela vem reforçar conosco essa, assim, qual é o motivo realmente do sofrimento, né? E ela já tinha falado lá no capítulo 2 que o sofrimento, ele tinha 3 formas, né? Aquele sofrimento do sofrimento, que era um sofrimento que vai gerando sofrimento, o sofrimento da impermanência, que é causado pelas nossas perdas, né? De tudo que se transforma, gera um sofrimento para nós, e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Aí, nesse capítulo 7, ela reforça esse sofrimento da impermanência. Ela reforça bastante esse conceito aqui, que está já falado lá atrás. Então, ela começa dizendo assim: na busca incessante do prazer, o homem transfere-se exteriormente de uma para outra sensação, sem dar-se conta de que o desequilíbrio gerador de ansiedade é responsável pelo sofrimento que o aturde, ameaçando-o de desespero cruel. Enquanto não se resolva por selecionar os valores reais aos quais se atribui significado, e que são apenas fogos de artifício, fogos de palha, né? Ela chama de fogos fatos, terá dificuldade em afirmar-se e seguir uma diretriz propiciadora de paz. Então, ela vem dizer assim, enquanto a gente não
eleger o significado de onde a gente vai colocar a nossa energia ou a nossa atenção, enquanto a gente não eleger corretamente isso, a gente vai estar em sofrimento. Aí ela vem dizer assim, vivendo em uma injunção de uma máquina que lhe impõe necessidades, aqui ela está falando da necessidade do corpo, né? Essa máquina que nós utilizamos, vivendo sob essa injunção dessa máquina, a serem atendidas e que predispõe a outras falsas perturbadoras, ele opta pelas últimas, que são produto de sensações do ego dominador, empurrando-o para as aspirações mais grosseiras, em detrimento daquelas outras sutis e enobrecedoras, que adquirem resistência na renúncia, no esforço elevado, na abnegação, no cultivo da vida interior e no domínio que mantém sobre o espírito. Então, ela vem chamar a atenção para essa sensação mais ligada ao estado corporal, que nós damos muita importância para as nossas necessidades físicas, de estar bem agasalhado, estar bem alimentado, estar com sensações, em geral, todas essas sensações do corpo bem atendidos, né? A gente foca muito nisso, que é importante, mas ela vem chamar a atenção que não é a coisa mais importante, né? Que isso pode trazer uma falsa felicidade, né? O corpo deve ser considerado como um instrumento transitório para o ser eterno, temporariamente um santuário em face da finalidade edificante de propiciar à alma a sua ascensão, mediante as experiências iluminativas que faculta, nos aspectos moral, espiritual e intelectual, pelo exercício das virtudes que devem ser postas em práticas, e jamais para atendimento de sensações que lhe caracterizam a constituição molecular. Então, reforçando, peraí que eu acho que alguém está querendo entrar. E eu penso assim, que ela vem chamar a atenção nisso, porque se nós formos nos observar, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Todo mundo entrou, né, gente? Deixa eu ver. Participantes. Tá. Acho que todo mundo está demitido. Tem alguém que está com o microfone aberto? Aí, acho que agora deu certo. Opa. Vou fechar aqui. Estou apanhando aqui, meninos, desculpa. Bom, a ambição desmedida pelas coisas, divertimentos e gozos nunca preenche os espaços do prazer. Pelo contrário, frustra aqueles que lhe tombam nas armadilhas. Há indivíduos que dispõem de somas consideráveis, prestígios sociais, fama e inteligência, graças aos quais adquirem o que lhes apraz, viajam para onde desejam, relacionam-se com as mais diferentes pessoas, e, não obstante, são atormentadas pelo vazio, pelo tédio, pela insatisfação, fortes causas de sofrimento. Então, assim, se nós formos olhar, toda a nossa formação, a nossa sociedade, a nossa verdade é voltada sempre para esse tipo de prazer, né? Eu vou viajar, eu vou comer bem, eu vou me vestir bem, eu vou me posicionar socialmente, né? Bem no sentido externo, né? Sempre no visual, na parte externa. Mas que isso ela vem colocar como algo que não tem um sentido para a alma, né? Que é onde a gente deveria estar colocando a nossa atenção. Cadê ele?
invariavelmente colocam os acontecimentos e o interesse fora da sua realidade no mundo exterior, passando a considerá-los a fonte dos seus sofrimentos ou de gozos. Ou seja, todo sofrimento ou toda felicidade estaria em algo fora, né? Ele não vai considerar a dor da alma dele. Ele vai considerar a dor de não possuir alguma coisa, a dor de faltar alguma coisa física para ele, não aquele sofrimento psíquico. É muito comum, às vezes, nós, em consultórios, a gente vê a pessoa sofrendo, aí ela chega, qual é a fonte do seu sofrimento? Primeiro, ela diz que é porque ela não tem dinheiro, porque ela não tem casa, porque ela não tem marido, porque ela não tem filho, porque o filho... É sempre... Ela tem uma dificuldade de perceber que a fonte do sofrimento é algo interno dela. Ela sempre atribui esse sofrimento a algo externo, assim como o prazer também. Então, ela sempre vai colocar que a felicidade dela estaria em estar bem, em viajar, em passear, em ter dinheiro, em ter uma boa casa. Então, aqui ela está chamando essa atenção que, né, a gente coloca, né, invariavelmente coloca os acontecimentos de interesse fora da sua realidade interna, sempre nesse mundo exterior, né? E acha que tudo isso está lá fora, né? E ela, conforme ela consegue fluir uns ou não. Todavia, a questão é mais profunda e pertinente à sua vida íntima. Não havendo um real significado interior, o aparente sentido que demonstra perde-se tão logo sejam conseguidos. Nisso reside a maior soma de frustrações e insatisfação que causam sofrimentos. Olha essa afirmação que ela faz, que bacana, né? Então, a gente pode perceber isso mesmo. A minha felicidade é conseguir uma casa, eu vou lá, consigo a casa, né? Passo por todo um sofrimento. Quando eu chego, eu consigo realizar isso, aquilo me dá uma sensação boa temporariamente, mas depois continua essa ausência, continua essa falta, né? Porque não é aquilo que vai preencher. Ela vai dizer que... E a maior parte dos sofrimentos está justamente nesse valor que nós colocamos fora desse mundo interno. Algo vale somente quando inspira o mesmo sentido para todas as pessoas, que projetam as suas necessidades íntimas e aspirações legítimas na sua conquista. Os lugares belos, as cidades ricas e cosmopolitas, que a uns indivíduos causam impacto, provocando desejo incomum de aí ficarem, noutros despertam mal-estar, desconforto e desagrado. Ilhas paradisíacas e refúgios de oração que a uns fascinam, a outros causam sensação desencontradas, angústias e desesperos insuportáveis. Vestuários luxuosos e joias cobiçadas que aumentam a cupidez de alguns, noutros não conseguem a sensibilização, não lhes geram qualquer interesse, nem qualquer sofrimento por não os possuir. Tem mais alguém querendo entrar. Selene. Todos me ouvindo, gente? Opa. Olá. Selene, bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, todo mundo está me ouvindo claramente, né? Eu não estou conseguindo ver vocês. Posso tocar? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo certo? Tá tudo certo, tá tudo bem. Então, vamos lá, vamos tocando. A busca da realidade... Mais uma pessoa entrando. A busca da realidade, do eu, deve partir de uma análise profunda e interna das necessidades legítimas da vida.
jamais dá preferência de adornos, objetos e situações que destacam o ego e perturbam-no, tornando-o jactancioso, prepotente ou, na sua falta, magoado, ressentido, receoso. Então, a gente observa ela falando aqui também que a pessoa que ela é sempre magoada, ressentida, é porque no outro ponto dela tem essa arrogância, é aquela pessoa que acha que ela teria que receber mais do que ela recebe. Então, assim, eu merecia receber muito mais dos meus pais, eu merecia receber muito mais do meu marido, eu merecia receber muito mais dos meus filhos, né? Na verdade, tem esse lado de vaidade. Eu mereço mais e ninguém me entrega. Então, essa pessoa fica chateada, magoada, ressentida. Então, ela coloca aqui, olha, né? Que essa pessoa também que está colocando todos esses valores no outro, né? Então, quando esse outro não traz para você, né? Você se sente magoado e ressentido com isso, né? Porque eu merecia ter mais. Primeiro, é necessário adquirir um estado de espírito de paz para passar por tudo sem ater-se a nada. Aqui, olha que interessante. Primeiro, é necessário adquirir um estado de espírito de paz, passar por tudo sem ater-se a nada. E aqui é onde nós temos uma grande dificuldade, né? Nossa, ainda eu me coloco nessa situação, eu acredito que muitas pessoas também. A gente tem uma necessidade muito grande de se apegar a coisas, a objetos, a pessoas. A gente se apega, inclusive, às emoções, né? Às pessoas, aos afetos, né? Nós ainda não conseguimos nos desapegar, por exemplo, de filho, de pai, de marido, né? Esse é um estágio bem complicado para a gente desapegar. Às vezes a gente consegue até desapegar um pouquinho do material, né? Mas ainda a gente não se desapega totalmente. Mas quando se trata dos afetos, a gente tem muito mais dificuldade de desapegar. E ela vem dizer aqui que para você ter paz, você precisa não se ater-se a nada, né? Eu vou passar por tudo, por todos. Vou conviver com as pessoas, eu vou viver com as pessoas. Vamos participar de situações juntos, construir coisas juntos, mas sem que você se apegue àquilo, deixando tudo passar. Né? Olha, passar por tudo sem ater-se a nada. Né? E aí é não se ater-se nem a sofrimento e nem a essas sensações de prazer também que a gente imagina que é o prazer. Né? A chama que clareia exteriormente projeta luz, mas faz sombra, enquanto a que se manifesta no interior irradia-se por igual em todas as direções, sem gerar qualquer escuridão. Ela reforçando o conceito de que o valor é interno, que a luz tem que ser acesa dentro, né? Vou tirar um pouquinho aqui o negócio que eu tô. A mente e o corpo suscetível à dor passa pela posse ou perda das coisas externas. Sempre atravessarão largos períodos de sofrimento, sem conseguir a libertação. Essa ocorre quando o homem se escraviza de ambição, instalando a abnegação no íntimo e superando os desejos. Ou seja, a libertação, né? Sem conseguir a libertação. Bom, deixa eu rever essa fala aqui. Posso fazer um comentário? Sim, vamos lá, Fátima, pode falar. Então, voltando só um pouquinho naquele parágrafozinho, bem pequeno, que diz assim: algo vale somente
quando inspira o mesmo sentido para todas as pessoas que projetam as suas necessidades íntimas e aspirações legítimas na sua conquista. Peguei esse pedacinho, enquanto você lia, eu fiquei pensando, como estava contando exatamente sobre essa questão fora do Brasil, a Europa, sobretudo, quando já começa a divulgar, através dos correspondentes brasileiros sediados em Londres, Paris, etc., etc., eu fiquei pensando e adequando, contextualizando essa recomendação da Joana, porque como a gente está distante ainda, né, de praticar essa compreensão, né, tem que valer para todas as pessoas, né? Projetam as suas necessidades íntimas e aspirações. Qual é a aspiração mais comum? Eu vou lançar uma pergunta, assim, para a gente refletir. Nesse momento no mundo, no planeta Terra, é todos que aqui habitam se livrarem desse vírus. Aspirando uma vida de paz. Essa paz que a Joana nos ensina a cultivar, ela pode ser cultivada quando todos estão, ela reafirma isso, né? Quando todos estão imbuídos num pensamento uníssono. E, no meu entender, esse pensamento, a gente está tão ainda aquém dessa vibração em termos de ego, né? Quanto mais egos nós estivessem vibrando nessa cura, né, dessa doença, desse vírus, nós não estaríamos ainda, como eu vi de manhã, né? Uma correspondente brasileira em Londres noticiando que os ingleses estão muito bem, já estão voltando com um todo, depois de 3 meses de lockdown, que a gente não sabe, né, se exatamente foi isso mesmo que aconteceu. Alguns aqui, a gente tem conhecido que mora em Londres, está sediado, parente e tal, mas a gente não sabe exatamente como isso aconteceu, e que agora estão correndo para o abraço, porque está chegando o verão. Só que essa mesma correspondente, ela só esqueceu de dizer, talvez, porque isso despertaria em nós até que ponto a gente pode vibrar nesse uníssono, porque o egoísmo de, olha, Londres, a gente está aberta, não para o Brasil está tudo fechado. Londres, a gente está aberta aqui para vocês começarem a viajar e a gente também sair, pegar esses prazeres que a gente está vendo hoje no nosso estudo, né? Devolver essa vida de prazer, de coisas efêmeras. Essa mesma correspondente esqueceu-se de dizer que o corpo do príncipe, lá do esposo da Rainha Elizabeth, está sendo preparado para o sepultamento. Vou aguardar. Por quê? Que contradição será essa se esse sepultamento for daqueles que a gente está acostumado a ver o reinado fazer? Todo o povo inglês alimentando aquele clima de muito rei, muita rainha, né? Muito glamour, muita princesa, muito príncipe. Até quando, né, gente? Então, isso me incomoda. Me incomoda muito, sabe? Valores externos, né? É uma necessidade de ter toda essa representação externa de luxo, prazer, né? E até de poder, né? Ou de referência, né? Os reis, eles são as referências, né? Mas também isso é turismo, né? Isso é dinheiro para a Inglaterra, né? Alimentar esse turismo, né? E não deixa de ser a aspiração do povo, né? O sonho é aquilo, né? Todo aquele glamour. Então, assim, é ver como nós estamos dentro de uma cultura totalmente voltada para o externo, né? Então, eu não acho que está fácil para o inglês fazer isso, não. É uma prova, digamos assim, em termos de continente, do europeu, né?
Porque, ao mesmo tempo que estamos vivendo uma pandemia, estão acontecendo as perdas, aí, nesse caso, é uma perda notória, que coincidiu ou não com o término do lockdown, ou seja, os ingleses vão todos para a rua para dar o último adeus ao príncipe. Entendeu? Eles devem estar entre a cruz e a caldeirinha também, entre mostrar para o mundo que o povo inglês continua respeitando, alimentando, ou sei lá o quê, essa coisa que a gente está estudando hoje, né? Não, nós somos os ingleses, afinal, nós somos a memória do planeta, nós fazemos parte da construção da memória do planeta. Até quando, né? Até quando? Até quando? Então, aí ela reforça nesse capítulo bastante isso, né? Então, ela vem falar que a libertação, né, aqui, a mente e o corpo suscetível à dor passa pela posse ou perda das coisas externas. Sempre acontecerão. Ou você vai ter a posse ou você vai ter a perda, né? E quando você está preso a isso, você não consegue a sua libertação, né? A libertação ela vai ocorrer quando o homem se esvazia disso, instalando a abnegação no íntimo e superando os seus desejos. Ou seja, é aquela coisa da entrega, né? Sem apego a nada. O ato, eu gostei bastante desse parágrafo aqui também. O ato de querer, de desejar para si, né? Que é uma manifestação do apego, é fator prenunciador de perda, que é a transferência para outro, porque o que se detém se deve, não se possui. Olha que bacana isso. Assim, a gente aprende bastante isso nos estudos espíritas, que nós não possuímos nada, né? Tudo nos é emprestado, né? Toda a riqueza, toda a inteligência, inclusive o corpo, né? É algo que nos foi emprestado e que a gente vai ter que devolver. Ela diz aqui, porque o que eu detenho, tudo aquilo que eu tenho, eu devo. Então, na verdade, eu não possuo aquilo. Na verdade, é uma dívida. Então, quanto mais coisas eu tenho, mais dívidas eu tenho. Olha essa lógica, né, que ela coloca. Quanto mais possuidora de inteligência, ou de saúde, ou de bens materiais, ou de benefícios, quanto mais eu tenho, mais eu devo, né? Do que eu não possuo. Eu vou ter que devolver tudo, né? Então, vamos retornar à leitura. O ato de querer, de desejar para si, né? Reter coisas para mim, é fator prenunciador de perda, ou seja, quanto mais eu retenho, uma hora eu vou perder, que é aquela coisa da impermanência, né? É o sofrimento gerado pela impermanência das coisas, né? Assim suscitando o domínio responsável pelas sensações de ansiedade, insegurança, medo, que são geradores de sofrimento. Então, aqui ela reforça esse conceito. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu possuo, quanto mais eu estou ligada a todas as coisas, mais eu tenho ansiedade, porque me vem o medo de perder. Né? Se eu tenho nada, ou tenho pouco, menos medo de perder eu terei. Né? O autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que é útil ou supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. Que isso aqui também é a nossa grande tarefa, né? A nossa grande tarefa é conseguir separar aquilo que realmente me interessa, que me é útil, e aquilo que é desnecessário, né? Para que eu seja feliz. Então, se para mim é necessário possuir alguns bens ainda, aquilo é importante, tê-los, mas saber separar o que é supérfluo. Eu acho que esse momento de pandemia que nos deixou um pouco enclausurados, de alguma forma, estávamos propiciando isso, né? O que é que eu tinha, né? Que era para o meu uso realmente ou para eu usar lá fora, né? Eu, por exemplo, eu olho o meu guarda-roupa hoje, eu vejo lá sapatos
que eu olho assim e falo, meu Deus, quando é que eu vou usar todos esses sapatos? Mas antes eu achava que eu tinha necessidade de comprar aquele monte de sapato. Eu olho aquele monte de roupa e falo, eu tenho roupa dentro do meu guarda-roupa que eu posso usar o resto da minha vida sem precisar comprar mais nada. Mas antes, eu achava que eu precisava comprar. Né? Então, eu pelo menos me sinto hoje mais consciente, que é isso que ela vem dizer, e com mais condições de separar o que realmente é útil e o que é supérfluo. Porque nós não tínhamos, às vezes a gente não tem muito essa noção. Será que eu preciso realmente disso? Eu preciso de um óculos porque eu preciso enxergar? Eu preciso do brinco? Será que eu consigo viver sem o brinco? Eu preciso do colar? Então, assim, desses objetos, o que é útil e o que não é? Né? Elencar o que é uma coisa ou outra. Porque ela vai dizer aqui no próximo capítulo, na próxima fala, as conquistas dispensáveis pesam na economia emocional e passam a constituir preocupação que desvia a mente das metas que deve prosseguir. Então, assim, quando eu me preocupo em conquistar coisas que não são essenciais, eu estou gastando uma energia emocional, né? Eu vou me preocupar com aquilo e me desviando de coisas que poderiam ser uma meta mais edificante. É disso que ela vem falar, né? E se nós formos observar, fazer uma auto-observação, quanta energia nós realmente gastamos preocupados com coisas que, se a gente fizer essa separação, né, colocar no papel o que me é supérfluo e o que não é, né? Quanta energia eu estou gastando no supérfluo e quanta energia eu estou gastando naquilo que realmente eu necessito. E essa necessidade também é de cada um, né? Cada pessoa tem um nível de necessidade diferente do outro, né? O que é bom para mim, ela já falou lá atrás, né? Não pode ser bom para o outro. Né? O que é essencial para mim pode não ser essencial para o outro. Mas cada um seria uma tarefa que nós deveríamos fazer, é fazer elencar o que para mim é importante e o que não é, né? E aí colocar nossa energia, né? Não gastar energia em coisas que não são tão importantes. Deixa eu voltar aqui. Opa. Aí ela vai para Jesus. Jesus afirmou com sabedoria que o Filho do Homem não possuía uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus, as serpentes e feras tivessem ninhos e covis, demonstrando o seu desapego total a todas as coisas que sobrecarregam a criatura de tensão e de inquietação. Um jovem que eu queria seguir ele esclareceu que uma coisa lhe faltava, né? Vende tudo e dá aos pobres. Ele que afirmava ser justo, cumpridor das leis, permanecia todavia envolvido, perdido nas quinquilharias do mundo a que se atava, e não o seguia. É muito difícil libertar-se, aqui é saiu errado, dos atavismos, pertencentes a hábitos que se impregnam ao comportamento, passando a constituir uma nova natureza, a predominante. Olha só, ela fala bastante também dessa questão do hábito, né? Nós nos habituamos tanto a esse comportamento externo que, em algum momento, ele se torna predominante dentro da nossa Constituição. Então, eu me constituo muito mais nesse externo do que no interno. Sobre o fardo dessas dependências, o ser não logra ver a luz, discernir a meta e libertar-se para encontrar-se. Tudo bem, meninos? Cadê? Ah, tá.
Confunde a paz com tranquilidade dos recursos que possui. Essa aqui também eu achei maravilhosa. Quantos de nós, ou quanto eu de mim, não me confundo, que paz é a tranquilidade de ter dinheiro no banco, de ter a casa bem resolvida, bem limpinha, arrumada, né? Com todas as minhas relações organizadas, né? Então, ela vem dizer aqui, confunde a paz com a tranquilidade dos recursos que possui, dos quais ofere conforto, destaque social, através dos quais, né, pode despertar inveja, podendo perdê-los de um para outro momento na existência física, em razão das normais vicissitudes a que todo surpreende, como a compulsória pela morte, que obriga a deixar tudo, nem sempre facultando a libertação, desde que o tormento prossegue além das vibrações orgânicas. Né? Então, aqui eu entendo que ela vem dizer que nós fazemos essa confusão, né? Que paz é estar com todas essas coisas de fora resolvido, né? A casa boa, recursos materiais, dinheiro para viajar, né? Um bom carro na porta, uma boa roupa, um bom calçado, né? Posso falar acrescentar alguma coisa também, gente? Sim, claro. Vamos lá. Se vocês ficam pensando assim, hoje meu espírito está vibrando nas dicotomias das nações, sabe? Não sei, hoje de manhã eu percebi que tem um espiritinho assim perto de mim me catucando para refletir. E aí está fechando com chave de ouro com o estudo da Joana. Mas eu penso assim, isso está no nosso DNA espiritual, e a gente vê que tem famílias que até hoje, no mundo inteiro, vibram, né, com essa coisa. Todo mundo aqui já ouviu falar, tem alguém na família que pode ser que faça esse tipo ainda de repetição comportamental, tipo assim, o pai, aí eu não posso morrer enquanto eu não comprar uma casa para cada filho, eu não posso morrer enquanto eu não aumentar o meu patrimônio. Então, vincula a passagem por aqui, pela terra, aos bens materiais e quer deixar. Então, isso é milenar, essa coisa de reinado, né? Voltando lá na coisa da sucessão de reinados, de principados, que a Europa ainda vive nisso, e o Brasil quer, de uma certa forma, se sente, como você mesmo frisou e destacou sobre a Joana, né? Nos recomendando, nos alertando. As invejas, a gente inveja ainda um europeu porque ele tem uma vida maravilhosa, melhor do que a nossa. A gente inveja, a gente não tem mais que invejar, gente, a gente precisa acordar. Eu, como professora de língua inglesa, eu sempre me debati com essas ideias, essas falsas ideias, né? Dei uma sofrida durante um período muito longo da minha docência, porque no auge do meu exercício como docente, professora de língua estrangeira, eu queria trazer para os pais, nas reuniões que quase nunca lotavam, reunião de pais e mestres, né? Eu queria muito alertar, isso para mim gritava, porque eu via na minha casa com os meus filhos, né? E trabalhávamos muito, eu e meu marido, no sentido de cuidar o que estava chegando dentro da nossa casa, através da TV, dos videogames, né? Aquela coisa da violência, Rambo, né? Rambo matando, e aqueles bonequinhos chegando nas lojas americanas aos turbilhões, todos os anos, no Natal. As crianças tinham que ganhar aquela coleção de bonecos, de guerrilheiros, de guerreiros, no imaginário da criança, aqueles super-heróis. Aquilo sempre me incomodou, gente. Quando começaram a pipocar aqueles assassinatos nos Estados Unidos de jovens vestidos de Rambo. Gente, aquilo me fazia sofrer tanto, porque eu dizia, meu Deus, eu não conseguia atingir os pais
a mente desses pais. Não era que eu queria fazer, que eles fizessem a mesma coisa que eu fazia, mas eu fazia a minha parte, e para mim era muito difícil fazer isso com os filhos. Mas a gente conseguiu fazer, eu e meu marido. Quando a gente fazia aniversáriozinho, a gente morava no Conjunto Paraty, da primeira leva que a gente morou aqui em Campo Grande, é um conjunto popular. Então, eles não tinham muitos amiguinhos, porque aí saía para um Dom Bosco, ficava quase o dia inteiro comigo, dentro de casa, trabalhando, não tinha empregado. Então, fazia um aniversário, era o vizinho da frente, o vizinho do lado, a gente chamava meia dúzia de 3 menininhos, a família sempre longe, então não tinha avô, avó, tio, nada. Eu, meu marido, os coleguinhas. E aí vinha a gente que não podia, eu dizia assim, gente, eu queria que você levasse seu filhinho, sua filhinha, só para cantar, comer um bolinho. Aí o pessoal, não precisa levar presente, por favor, quero a presença de vocês, meus filhos sentem muita necessidade dos primos que eles vivem longe dos priminhos, só isso. Mas não adiantava, gente. O pessoal ia e dava de presente, porque era sempre menino, né? Dava um jeito de dar ou um revólver, ou uma metralhadora, ou aquilo. Ai, meu Deus do céu! Como aquilo me incomodava, gente. Então, isso está no nosso DNA ainda, para ficar imitando. Durante quanto tempo? A gente não está aprendendo quase nada com essas desgraças do grande mundo, do maravilhoso mundo. Obrigada pelo desabafo, pela oportunidade. Muito boa a sua colocação, porque é isso mesmo, né? Nós temos uma sociedade ainda totalmente voltada para as coisas materiais. É a verdade que impera, né? É tudo muito presente. Se a gente for olhar o grupo de pessoas que está, nesse momento, olhando para o interno, para o externo, nós vamos encontrar muito mais pessoas olhando para o externo ainda, né? Para as coisas que estão lá fora, né? Felizmente, cada um vai ter seu tempo de acordar, né? Exatamente, mas cada um no seu tempo. Mas ela chama atenção a isso, né? E aí ela vem falar, inclusive nesse parágrafo aqui, que às vezes tudo isso se perde, que é o que a gente está vendo agora, né? De repente vem algo que surpreende e de repente nós perdemos tudo, inclusive a vida, né? Nós estamos vivendo muito a reflexão nesse momento. É algo que é para a gente refletir, né? Nós não temos garantia, nós nunca tivemos garantia, né, de estar vivo amanhã ou o mês que vem, mas nunca foi tão presente para nós esse assunto morte, né? Quando a gente vê um amigo, um parente indo embora, todo dia a gente vê uma pessoa muito próxima da gente indo embora. E aí nos traz essa reflexão, né? De que tudo pode ser perdido realmente, inclusive a vida, né? É isso mesmo, Maria. A morte nunca esteve tão próxima da gente, né? De uma forma tão... E aí ela vem dizer que os tormentos da alma vai prosseguir, né? Aqui no finalzinho que os tormentos da alma vai prosseguir além das vibrações orgânicas. Então, lá atrás, no capítulo lá atrás, ela já fala sobre isso, que a dor física é algo que você não carrega. Então, doeu o pé, doeu a mão, quebrei o braço, a dor do parto, tudo isso não fica registrado na consciência. Ela fala isso em outro capítulo anterior. O que fica registrado na consciência? É a dor da alma. É a dor dessa alma não atendida. Então, nós passamos muito tempo atendendo ao corpo, as sensações do corpo, as sensações do externo, e não prestamos a devida atenção a essa dor interna, a dor dessa alma, o que essa alma quer. E aí vem a morte e nos arrebata de tudo, né? Tira nossos filhos, tira nosso marido, tira nossa casa, tira nossa existência aqui na Terra. Né? E os meus tormentos, aqueles que eu não consegui resolver, seguirão comigo, né? Estou tirando a razão de viver de muitas famílias, né? Exato. Essa pandemia, né? Então, mas porque a razão de viver está centrada nos apegos, mesmo nos apegos familiares, né? Está focado lá. Ah, perdi meu herdeiro, meu único herdeiro, né? São dores que as pessoas... São dores. Perder alguém, perder a companhia de alguém sempre será uma dor, né? Mas se o ser está
Se a pessoa que está passando por essa dor, ela está íntegra, ela atendeu ao seu interno, ela está cuidando de si mesma, cuidando da sua alma, das suas necessidades internas, ela vai passar por todas essas perdas com outro nível de sofrimento. O sofrimento será menor. Ela não vai deixar de perder, ela vai perder. Ela vai perder o ente querido, ela vai perder a casa, ela vai perder até a vida, mas ela vai passar por essas perdas com menos sofrimento do que a pessoa menos desperta. É isso que ela vem chamar a atenção. Que a intensidade do sofrimento tem a ver com ao que eu estou atendendo, né? Se eu estou colocando meu olhar no corpo físico ou na minha alma, né? Aí ela finaliza com essa frase: o sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação, pela compreensão da sua presença na vida dos seres. Fator de progresso, necessidade de reeducação, mecanismo da evolução que é e que permanece nos indivíduos que discernem e pensam por eleição deles mesmos, já que a meta da reencarnação é a de lograr a vitória sobre ele. Então, aqui, ela faz essa afirmação que nós fazemos a eleição, né? Do que nós vamos eleger, né? E de que forma nós vamos reeducar essa nossa necessidade, né? Para conseguir vitória sobre essa meta, melhorar a nossa, ou seja, chegar na nossa meta, né? E a reencarnação foi uma meta. Nós definimos um processo nessa reencarnação. Então, eu posso ser vitoriosa nessa reencarnação ou não, a partir daquilo que eu elejo como valores, né? Então, é isso, o capítulo é esse. Eu achei ele muito interessante que ela retoma, né? Vou voltar aqui agora, tá? A tela, fechar, para a gente conversar mais. E quem quer falar sobre o assunto, como que foi? O que vocês estão vendo agora, meu aí? Nada. Estou vendo as letrinhas. Só as Não letras. dá nem pra ler. Você não está me vendo? Te vendo na telinha pequenininha, mas onde estava Pronto. agora voltou. Agora estou te vendo. Ó, Ótimo. Está gravando, né, meninos? Está gravando. tá. Uhum, Tá. ótimo. Então, não me perdi por enquanto, está funcionando. Tudo certo. Então, vamos lá. O que vocês acham sobre o assunto? O que vocês têm para contribuir? Bom, com relação àquela uma hora foi falado da questão da transitoriedade, de perder até o corpo, né? Eu me lembrei de uma expressão que eu escutei numa palestra até recente, que o palestrante falou que nós somos inquilinos do corpo. Uhum. Achei interessante a colocação que ele falou. Nós somos inquilinos do corpo, né? E mostra bem isso. E o assunto de hoje, nossa, como é pertinente a essa fase que todos nós estamos passando, né? Muito pertinente. Somente essa questão da impermanência, né? Porque eu vou dar esse depoimento meu. Você falou das suas roupas, dos seus sapatos, né? Uhum. Eu me aposentei no dia 10 de março do ano passado. Nossa! 10 de março. Meu anjo da guarda estava de plantão. Tá de Porque plantão. a gente Deixa eu aposentar logo. estava tudo já organizado há tempos, né? E aí, na semana seguinte, começou esse negócio de fechar, né? Máscara, tudo, né? E eu tinha programado fazer N coisas, né? Não, vou aposentar, então já tinha uma agenda para ocupar meu tempo. É. Então, eu percebi que eu estou vivendo muito bem sem aquela agenda toda, né?
fazendo outras coisas, tá certo? Então, pelo menos para mim, esse aspecto que você falou aí, né? Teve que Serviu organizar. para mim, serviu para isso, né? Tá certo? Que dá para mim viver sem muitas outras, quer dizer, claro que quando voltar eu posso até voltar a fazê-las, mas não com aquela intensidade, né? E aquela dependência que eu estava A gente pensando. precisava fazer isso, né? Nossa, eu trabalhei a vida toda, então agora me É, aposentei, agora eu vou é, viajar, eu vou é, os prazeres, né? A gente, é, é. o prazer era esse, né? Era a gente Sim, se sacrificava muitos anos é, para um dia se aposentar e depois e aproveitar, né? A gente chamava isso, né? sim, Aproveitar a sim. vida, né? Como se aproveitar a vida fosse Isso. somente essa questão do Mas eu fiz muito, ou tenho feito muitas outras coisas muito muito prazerosas, entendeu? prazerosas. Então, é possível substituir, né? Por algo talvez tão prazeroso e mais significativos, às vezes, né? Isso, mais substancial, né? Mais Exatamente. substancial, né? Eu acho que é isso que ela chama atenção, porque nós estávamos muito envolvidos nesse movimento mesmo, né? De fora, É. e Assim, nunca se falou tanto em terapias como agora, né? Em sofrimento psicológico, as pessoas têm hoje prestado muita atenção nessa questão do sofrimento psicológico, porque até pouco tempo as pessoas não davam muita importância para isso, né? sim. E de uma forma ou de outra, tem sido uma oportunidade assim quase que compulsória de todos ficarem consigo mesmos. É. Exatamente. Olhar para Esse isolamento, o isolamento é uma necessidade imposta, mas que está sendo, para alguns, bem útil nesse sentido, né? De ficarmos nas nossas próprias companhias, né? isso. E aí, como dar conta de ficar com a gente mesmo, né? Para muitas pessoas isso tem sido um grande tormento. Exatamente. Ainda bem que a gente conhece Joana, que está nos ajudando bastante, vocês da BRAP, né? Porque senão estava mais difícil a coisa. Como dar conta de ficar comigo? Isso. Foi algo que eu nunca pratiquei, nunca dei atenção, nunca, né? Nunca me Sabe por preocupei quê? com esse olhar. A gente é de uma geração, eu não sei a tua idade, a minha é 6,5. A gente é de uma geração, falando de reencarnação contemporânea, a gente é de uma reencarnação que a gente foi educado pelos pais de modo que a gente tinha que dar certo, porque a gente tinha que estudar, porque tinha que dar certo, tinha que dar certo, porque tinha que estudar. Eles não tiveram essa oportunidade, mas deram para a gente. E no meio desse pacote de expectativas que os nossos pais colocavam na gente, estava embutido uma série de outras coisas, e a gente foi assimilando, inclusive esse sentimento que o Júlio acabou de relatar para a gente, de trabalhar até se aposentar. E quando se aposentasse, pronto, o mundo estaria aberto, de portas abertas para nós. Conquistaríamos um mundo sem mais aquele trabalho que nos preenchia. Quer dizer, aí eu sou mulher meio suspeita, né? Eu, como sempre, trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar com 19, 20 anos, casei com 24, e incorporei na minha vida conjugal filhos. Depois de 2 anos já estava começando a ter os 2 filhos, e trabalho, e marido viajando. Nossa, faltando menos de 10 anos para me aposentar, eu comecei a viver essa expectativa da aposentadoria. Eu projetava, eu dizia, meu Deus, será que eu vou ter a oportunidade de me aposentar? Igual meu pai se aposentou? Então, a gente passa por essas experiências de forma, assim, muito mais consciente, que eu posso dizer, que é a palavra que me vem, que quando a gente estuda Joana solicita muito que a gente trabalhe essa nossa consciência, né? Então, você vai entendendo
que nem tudo é possível. Você tem que começar a barganhar aquelas expectativas todas acumuladas, deixando para depois da aposentadoria. E aí vem a aposentadoria e aí vem uma pandemia também junto, né? Quantos de nós não devemos estar nessa mesma experiência que o Vitor, né? Uhum. E uma baita oportunidade, uma baita oportunidade. A Denilce, como que foi para você, Denilce? Você está aí? Estava mexendo aqui, não vi você me chamar. Então, eu fiz algumas anotações que eu achei interessante, né? Uhum. Teve um momento lá que apareceu assim, que como nós lidamos com os momentos de prazer e desprazer? E agora a gente está vivenciando, a gente nunca parou para pensar nisso, né? De certa forma, não poder estar saindo, encontrando todos os dias os amigos, ou até mesmo as nossas reuniões, os estudos presenciais, deixa a gente um pouco frustrado, mas é por isso que nós estamos agora fazendo a prova prática, né? É verdade. Né? Então, não deixa de ser a prova prática, porque a teoria a gente já vem estudando há muito tempo. Né? E aí, tem uma outra frase que eu anotei aqui: precisamos perceber os nossos sentimentos e ações diante disso, né? Como é que nós estamos lidando? Que tipo de pessoa eu posso ser? Né? A Maria comentou agora há pouco dessa questão da gente ficar sozinho um pouco, se perceber e como é que estão os nossos sentimentos, né? O que eu quero ser, como eu quero ser. É planejar mesmo as nossas ações daqui para frente, né? A partir de tudo que nós já temos estudado, de tudo que nós já temos de conhecimento a esse respeito. Só que a gente nunca para realmente experienciar, né? É por aí. Nós temos, às vezes nós ficamos até numa certa soberba de achar que sabemos muita coisa, mas quando vem a prática, a gente tem uma grande dificuldade ainda né, de alinhar, né, o que pensa, o que sabe com a ação, né, que ela também falou, acho que no capítulo anterior sobre isso, né, esse alinhamento, né, daquilo que eu aprendo com aquilo que eu pratico, né. Então, assim, sem dúvida, essas dificuldades que nós estamos passando hoje, aí está a grandeza, né, dessa dificuldade. A grande lição, né, que nós estamos passando é a bênção, né? Eu vejo assim, é a bênção da gente poder viver esse momento que forçosamente nos obrigou a sair do lugar onde a gente estava. Né? Ou você sai desse lugar, ou você vai sofrer muito, né? Porque, na verdade, a gente já tinha um sofrimento, é a gente que não percebia, né? Mas esse sofrimento estava lá tão acomodadinho que a gente estava acostumado com ele. A pandemia tirou a gente desse lugar. Você está me falando isso, eu estou pensando assim, esse momento, a gente já estava, né? Você falou, aí eu me vi, assim, com o que a gente leu aí da Joana aí. A gente ficava projetando para as férias, antes da gente se aposentar, no caso, quem está aposentado, quem não está, talvez assim não entenda o que eu vou dizer, mas assim, antes da gente se aposentar, a gente pensa nas férias. Não, nas férias eu vou viajar, é só querer viajar, prazer, papapá. De repente, não vai fazer nada. Vai completar 2 anos que não se projeta, que não se realiza, que não se deixa de pensar, mas não se realiza. Mas, em contrapartida a isso, está se fazendo tantas outras coisas legais que, como você acabou de dizer, né, Maria? A gente está se descobrindo, um compartimentozinho que estava fechadinho e a gente nem imaginava que ele poderia ser aberto, né? Para a gente começar a entender que a gente pode estar na nossa própria companhia, não ser tão ruim assim. Eu sou suspeita para falar, porque eu
eu sou meio instável nesses humores de, às vezes, já era assim antes da pandemia. Eu venho, às vezes, uma vida muito agitada de professor, de muitos alunos, mas aí eu nunca senti tanta necessidade de ficar quieta, sozinha, quietinha, depois que eu me aposentei. Mas depois, com 3 meses que eu estava quietinha, sozinha, eu já não estava me sentindo muito bem, não. Porque eu já estava achando que eu estava quietinha demais, que eu já estava fazendo falta, aquela agitação. Então, é todo o tempo a gente aprendendo a se conhecer, né? O que é melhor, o que nos dá essa paz que a gente já experimentou algumas vezes, mas que a gente não registra isso de forma mais definitiva para que esse sentimento de paz interior possa ser mais frequente, né? E nos auxiliar em todos os sentidos, né? De decisões, de tomadas de decisão, enfim, de mudança de comportamento. Então, reforçando o que ela fala em relação à paz, que eu achei muito interessante, por isso que eu estou reforçando, que nesse formato anterior, para nós, paz era estar tranquilo. Eu tenho dinheiro no banco, minha aposentadoria vai cair todo mês, e minha família está tudo bem, então eu tenho paz, né? Vou viajar, então eu tenho paz. Mas como é que está esse mundo interno, né? É isso que ela vem chamar a atenção, que isso não é paz, né? É uma tranquilidade que o mundo material nos dá, mas não necessariamente é uma paz de espírito, né? É uma paz construída nesse mundo materialista que a gente vive, né? Só projetar essa paz nas conquistas materiais, nas viagens, nas visitas aos parentes distantes, na aquisição de uma obra para complementar sua cozinha, sua sala, a biblioteca, cada um vibrando nas suas possibilidades materiais, projetando sempre essa paz na aquisição de um bem material, né? Eu tenho a minha casa, mas eu não tenho ainda uma casa para deixar para o meu filho. Eu não tenho ainda um carro para deixar para o meu neto. É tão perturbador, e Joana é tão clara para a gente desfocar dessa vibe, né? Nos deixa fria, né? Não deixa fria. Agora, sim, esse é um entendimento meu, assim, que nós precisamos de todas essas coisas ainda, material. Nós precisamos. Não dá para a gente falar, nós não queremos mais nada, porque nós não somos Jesus Cristo, né? Jesus Cristo conseguiu não ter nada, né? De material. Mas nós ainda precisamos, né? Nosso ego ainda precisa de toda essa situação. Agora, o que ela chama atenção é o que você elege como, né? Como importante. Então, assim, eu preciso de uma casa? Sim, eu preciso de uma casa, eu preciso morar, eu preciso ter um conforto e tal. Qual o significado disso para mim hoje? Né? Então, e essa casa, ela tem que ter significado, ela tem que fazer algo que signifique para a minha alma. Não é só ter por ter, né? Porque a pessoa que tem por ter, ela quer uma casa hoje, amanhã essa casa não vai estar boa, porque ela não tem significado para ela quer essa casa, amanhã aquele não tem significado, ela vai querer outra. Então, assim, enquanto aquele bem material não tiver algum significado, vai ser algo que não vai realmente ser importante para ela. Então, ela nos chama para eleger o que é importante, o que é significativo, o que é que vale a pena, né? Entre isso e aquilo, o que vale a pena, né? Entre eu viajar ou ler um bom livro, o que é melhor? O que é mais significativo, né? Ela não está dizendo não viaje, ou não leia, ou não compre nada. Ela está dizendo eleja, para você não gastar energia, a tão preciosa energia, em algo que
vai te fazer pouco bem, que vai te fazer pouco resultado positivo. Eu entendi isso nesse capítulo. E frustra, né? É. E frustra, porque quando a gente se vê nesses momentos de que a felicidade não está ali, eu fico pensando assim, né, nos profissionais de todas as áreas que passaram esses anos todos fazendo suas palestras, seus congressos, se deslocando de um país para outro, e, de repente, precisaram ficar sem esses glamours todos dos aplausos, né? Enfim, que oportunidade, né? Porque já se estava começando a pensar nisso, né? Será que esses congressos milionários abriu até um nicho, né? Um braço para o turismo, que é o turismo do conhecimento, não estou enganada, quem for da área aí, me lembre. É o turismo dos grandes congressos pelo mundo, né? E agora a internet está nos apontando que essas possibilidades da troca de conhecimento científico, sobretudo na área da saúde, ela pode ser, sim, dividida, multiplicada, compartilhada pela internet, sim. Isso é um exemplo, né? O que estava rolando nesse sentido e que está servindo como um instrumento de reflexão. Eu preciso ir de 3 em 3 meses para um congresso fora do meu país para eu viajar, juntar no mesmo pacote um congresso e eu viajar? Não sei. Não sei. Nilce, você ia falar alguma coisa? Então, você estava comentando sobre a casa, né? De ficar em casa, ler um livro. E você sabe que agora, nessa época, eu tenho assistido mais coisas, assim, fora da minha área e da área do espiritismo e do estudo, muito mais, porque a gente tem tempo, né? Aí eu estou acompanhando alguns arquitetos e tenho escutado muito a frase assim: sua casa precisa ter alma. E quando a gente ouve isso, que a gente vai ver as dicas, é justamente isso, é você entrar para dentro da sua casa, ver a sua casa com afetividade. Porque eles citam assim, é muito fácil, muito comum você chegar numa casa de decoração e comprar tudo que está na moda, né? É um móvel, às vezes, você acha super sem graça, não tem nada com você, mas você está comprando porque está no auge e está na moda e precisa mostrar para os seus amigos aquela coisa do status. E a proposta deles é justamente essa que a gente está falando, é a gente viver a nossa casa nesse momento, buscar coisas que têm a ver com a nossa história, e quando a gente busca isso para colocar em evidência e decoração da nossa casa, a gente entra em contato com essas emoções. Né? A gente entra em contato com a história da família, porque você vai pôr lá um móvel que foi da sua avó, ou não sei de quem, que foi significativo, que faz parte da sua história, ou que faz parte da sua infância. Então, assim, eu estou gostando muito disso que eu estou ouvindo, porque indiretamente leva ao que nós temos estudado com a Joana, que é buscar nos interiorizar, né? Nos conhecer realmente. Porque quando você entra em contato com esses objetos, a gente mexe com os sentimentos, né? Com as emoções. E a gente aprende a lidar de certa forma. Então, assim, eu acho que em todos os setores, muitas coisas vão mudar agora. Com essa visão mais humanizada, mais afetiva, né? Então, eu acho que de tudo, é uma coisa que eu nunca imaginei nessa parte de arquitetura, de designer, eu ouvi algo nesse sentido. É um caminho, né? Na verdade, ela fala, quando você está no estágio lá, muito mais elevado, na verdade, a gente nem precisaria dessa casa, né? É o desapego total. Mas no estágio onde nós estamos, onde a gente ainda precisa do abrigo, precisa de todas as coisas, que ela pelo menos tenha significado, que ela pelo menos faça sentido para você.
né? Já é um passo, né? Para não ficar com algo totalmente material, né? Fala, Aquela parte da parábola lá que Jesus fala para o rapaz, vai e vende tudo, não é que Jesus estava falando para ele vender tudo. Ele estava falando para desapegar-se de tudo. né? Porque o problema não é a pessoa ter. A pessoa, Nicodemos era rico, tanto que cedeu a tumba para Jesus, né? Então, o problema de Jesus não era a questão da pessoa ser rica ou não. Sim. Era a questão do apego. Então, quando ele falou para o rapaz, vai e vende tudo que você tem, é porque ele sabia que ele não era desapegado. Exatamente. É você ter algo e estar vivendo por aquilo, né? Em vez de viver pelo aquilo que aquilo significa para mim, eu estar vivendo pela coisa em si, pelo material, né? Eu entendo bem nessa lição dela, né? Não, se a gente for pensar, não, vamos fazer de deixar tudo, nós não damos conta ainda, nós estamos ainda, né? A gente precisa de recursos materiais, precisa das coisas. Porque a riqueza é uma propulsora, né? Ela não é uma coisa ruim. O problema é o que você faz com ela, ou como você se relaciona com ela, né? Eu tenho bastante dinheiro, porque esse dinheiro é uma oportunidade que eu tenho de poder ajudar o outro, ou eu tenho bastante dinheiro porque eu quero manter o meu cofre cheio e guardar, porque isso é a minha segurança, né? Porque alguém vai, eu vou deixar meu cofre cheio, meu corpo gordo, porque eu preciso guardar isso para o meu futuro, porque amanhã vai faltar, e aquela coisa toda, né? Que é um pensamento muito comum. Eu vou guardar o dinheiro, vou poupar, porque no futuro eu vou precisar. Ou eu tenho esse dinheiro porque ele é a minha forma de eu poder ajudar aqueles que necessitam mais do que eu, né? Então, são duas formas de pensar. Eu estou me lembrando agora de um conto do Humberto de Campos, né, o Irmão X. Tem aqueles vários livros, né, que são deliciosos, vários contos, né, em que exatamente é isso, que a pessoa, vou contar assim grosseiramente, né, eu me lembrei, a pessoa veio aqui nessa encarnação e no planejamento reencarnatório ela não teria qualquer dificuldade da área econômica, porque ela tinha um compromisso de usar esse dinheiro para construir orfanatos, auxiliar crianças, porque esse era o grande objetivo da encarnação dela, né? Então, ele não tinha dificuldade. Tudo que ele fazia de negócio, ele ganhava dinheiro e tal. Só que aí, em vez de ele ir para essa linha, ele falou, não, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que garantir o futuro da minha família. Aí começou com essas coisas de, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, blá, blá, blá. E aí, ele sempre de noite, ele recebia visita do mentor dele e falava, olha, cuidado, você tem que, né? E ele nunca, né? Não, eu tenho... não, eu primeiro eu vou me garantir, para depois eu fazer isso, né? Como se a gente soubesse o dia de amanhã, né? Até o dia que ele escorrega. Se não me engano, acho que o nome do conto é Casca da Banana, porque até que um dia que ele escorrega numa casca de banana, cai, se quebra todo, e aí lá no hospital ele fica sozinho, ele fica parado, aí ele começa a repetir na vida dele, né? E aí ele começa a pensar, nossa, mas realmente eu não fiz nada daquilo que eu tinha que fazer. E aí quando ele começa a falar aquilo, não, quando eu sair daqui eu vou fazer, quando eu sair daqui eu vou fazer, aparece o mentor dele e fala, bom, agora fica para a próxima encarnação, porque é hoje que você vai desencarnar. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Tá? Isso. Eu vou depois achar direitinho o nome desse conto e coloco lá no grupo. Faça assim, porque é bem isso mesmo, né? A gente ter, assim, é usar, né? Não, a gente não precisa ter, a gente precisa usar, né? Isso. Usar... não é o objeto que usa a gente é que usa o objeto. Exatamente. Mas, assim, esse é um exercício diário que a gente tem que fazer diariamente, porque nós não estamos prontos, nós não estamos desapegados, né? Se a gente for fazer uma autoavaliação, todos nós, de alguma forma, temos um grau de apego ainda muito grande, né? Com certeza.
E quanto é difícil para nós nos desapegarmos de tudo isso, né? Mas a gente precisa saber o caminho. Eu acho que a Joana, ela, como Jesus Cristo, né? Jesus, ele fez isso, ele deixa o caminho, né? Ele sabe que a gente não vai dar conta de tudo, mas ele deixa a lição, ó, o caminho é aqui. Eu vejo a Joana fazendo a mesma coisa, assim, com muita delicadeza, com muita paciência nas obras dela, ela mostra, gente, o caminho é aqui, ó, né? É por aqui o caminho. E respeitando o nosso momento de cada um, né? Exatamente. Quem mais está aí? Patrícia? Maria Patrícia quer falar alguma coisa? Vamos sobre isso? Como vai? Eu vou bem. Tô só ouvindo, né? Porque eu sou nova no grupo. Isso, bem-vindo ao grupo. É a primeira vez que você está vindo? Não? Não, não, acho que já é a terceira vez que eu participo. Ótimo, que legal, muito bom. Tem gostado do estudo da Joana? Tenho gostado do estudo da Joana. Joana é um título que eu não li, e tenho gostado. Os temas que ela fala? É bem profundo, né? Ela fala com bastante propriedade do assunto, né? E faz a gente refletir bastante. Para você, ficou que tipo de reflexão em relação ao tema de hoje? Sim. Eu já venho fazendo bastante reflexão em cima do tema de hoje já há algum tempo, porque tudo que é o externo nos faz mal. Então, eu tenho tentado me libertar do externo, entendeu? Eu li bastante Saint-Germain, então eu tenho tentado seguir bastante a fala dele, né? De libertar do externo, não deixar esses problemas de fora atingir o meu dentro, porque eu preciso evoluir. Então, se eu ficar me deixando contaminar por esses dia a dia que a gente passa, a gente acaba sofrendo e não evoluindo. E meu objetivo é evoluir, não sofrer. Entendeu? Então, eu acho que esse desapego, tanto das coisas materiais, mas principalmente dos sentimentos que esse material traz para a gente, é que eu quero me libertar. Entendeu? E o querer já é metade do caminho, né? O Eu querer acho que já é metade do caminho, assim. espero que seja mesmo a metade. Conseguir, às vezes, demora uma semaninha, assim, mas o querer já é, assim, um bom passo, né? Que a gente... Eu já consigo algumas coisas já. Isso é muito bom, muito bom. Quem que mais está aí? A Lídia? Alan? Alan saiu, Saiu, tá com a me câmera. mandou uma mensagem, Ah, precisou sair. certo. Lídia está aí? Tô sim, Oi, tô Lídia. aqui. Oi, tudo bom? Quer Tô falar aqui quer quietinha, só participar? eu acho que eu concordo com tudo que foi dito aí, né? A gente está muito numa época de muito o que os outros veem, né? Muito de rede social, muito de preocupação com o que o outro acha, com o que o outro pensa, né? Com as fotos que a gente posta, com as curtidas, se o vídeo que você fez, quantas pessoas olharam, quantas pessoas ouviram, né? Então, acho que essa pandemia, ela veio para botar um freio na gente, né? Ela veio para falar para você assim, olha, vamos parar um pouquinho, vamos olhar para outras coisas, porque você tem que ficar em casa e você tem que ficar com os filhos, com os netos, com o marido, o trabalho é home office, então você tem que se dedicar a outras coisas, e antes era tudo uma correria, era tudo, né, uma agitação, então eu acho que deu um tempo para a gente, né, e a gente precisa aproveitar muito desse tempo que está aí para a gente poder
se conhecer melhor, né? Eu ler Joana de Ângeles para mim está sendo um presente divino, porque eu comecei a ler Joana e comecei a ouvir alguns vídeos, não sei se vocês já viram, da AME Brasil, que tem uns psicólogos que fazem um estudo de Joana de Ângeles. Então, assim, eu começo a ouvir e falo assim, meu Deus, esse aqui sou eu sou assim, eu sou assado, eu sou, né? Então, assim, serviu para mim, está servindo para mim refletir muito sobre as minhas questões, as minhas coisas, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto de mim, do que eu não gosto de mim, né? Então, eu acho que esse está sendo um momento bastante importante. A Joana, ela tem essa habilidade, né? Ela fala de temas muito profundos, de temas difíceis, mas ela fala, parece que toca na gente, né? Assim, ela consegue chegar na gente, né? Quando a gente lê, a gente chega no conteúdo, a gente compreende o que ela está querendo dizer, né? E é uma habilidade muito grande que ela tem. E de prever, por exemplo, esses livros, esse aqui, ele foi escrito, deixa eu ver como é que está o prefácio dele aqui, 2020, mas esse aqui é uma edição nova. Deixa eu ver de quando que ele foi escrito. O meu é de 2015. 15, né? O meu é edição, tá? O meu é novo. Mas ele foi, eu não sei dizer quando que ele foi escrito, na verdade. Eu acho que é na década de 1990. O prefácio está aqui. 1990. Ah, tá. Então, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Verdade. Ela 30 anos atrás, ela está trazendo esse tema, que lá atrás para a gente era só uma teoria, e hoje nós estamos vivenciando essa necessidade. Né? Se nós tivéssemos lido esse livro há 30 anos atrás, sem o advento da pandemia, muitos de nós não teríamos compreendido tão claramente como a gente está conseguindo compreender agora. Né? É verdade. O primeiro livro que eu li de Joana, eu não entendi nada, eu desisti. Falei, não, muito difícil isso aqui. E deve ter mais ou menos isso, uns 20 anos, 20 e poucos anos. E aí encostei lá, estava adiando, estava só adiando. Não era o momento, né, Fátima? Com certeza. E a questão E eu estava com uma galera no centro, no Rio, que eu estava morando no Rio, né? E abri um grupo de estudos sobre a Joana, mas eu nem sabia. Só que eu já estava voltando para cá, para trabalhar aqui, para viver aqui, né? Meu marido trabalhando. E aí esse grupo acabou antes, eu comecei, o grupo acabou e eu vim para cá. Era para cá que eu tinha que estudar a Joana. Estudar a Joana aqui com a gente, e conosco ainda. Verdade. O melhor estava por vir. Fátima, então vamos aproveitar a sua fala, vamos fazer o encerramento, está tudo bem para todos? A Fátima vai fazer o encerramento. Gente. Só um minuto. Eu vou tirar a gravação agora, né?